Oi, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para dar sequência à leitura da Bíblia Sagrada. Espero que você sempre esteja atenta. Daí, abram as vossas Bíblias para que possamos ler juntos, com alegria e com muito fervor. Se inscreva, se você não é inscrito, deixa seu comentário e também o seu like, e isso vai ajudar de maneira especial. Compartilhe esse vídeo, torna conhecido este canal e vamos propagar a mensagem da Palavra de Deus. Vamos juntos à leitura da Bíblia Sagrada. Pega a sua Bíblia e abre Josué capítulo 11, versículos 1 a 23. Sucedeu, depois disso, que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sion, e ao rei de Axaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul de Quinerete, nas planícies e em Nafote-dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas, e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidões, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E diz o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos varretarás e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos esses reinos. E a toda alma que nela havia feriram a fio de espada, e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego, e Azor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis e todos os seus reis, e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel, saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a fio de espada, até que os destruíram. Nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenou o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel,
e as suas planícies, desde o Monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse para sair ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto da terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim, Josué tomou toda esta terra conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Josué capítulo 12, versículos 1 a 24. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon, e toda a planície do oriente, Sehon, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdote-Pisga, como também o termo de Og, rei de Mazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e senhoreava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até ao termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Calvo, que sobe a Seir. Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Orma, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Líbina, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro,
o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Éfer, outro, o rei de Afecá, outro, o rei de Lazarom, outro, o rei de Mador, outro, o rei de Azur, outro, o rei de Sirom, Merom, outro, o rei de Axaf, outro, o rei de Talaque, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Joqueneão, no Carmelo, outro, o rei de Dor, em Nafate Dor, outro, o rei de Goim, em Gilgal, outro, o rei de Tirsa, outro, 31 reis ao todo. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 36. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que, naquela noite, estarão 2 numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Livro dos Salmos, de número 84, versículos 1 a 12. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne
clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável, se confunde. A justiça guarda o que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Mais uma vez, encerramos aqui a leitura da palavra de Deus, sempre com muita empolgação, com alegria, com entusiasmo. Nós seguiremos avante, porque Deus tem nos dado esta condição para seguirmos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo invada a sua vida cada dia mais. Meu querido, fica na paz. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. E até a próxima, se Deus quiser. Fica na paz.